de uma relação de confiança entre esses indivíduos, na ideia, né, na narrativa ideológica que eles fazem, eles são todos parte desse universo, é o crime, né? E que tem na prisão um locus por excelência de. Estamos começando mais um episódio do Dica de Especialista, projeto do Capô, grupo de pesquisa sobre cidadania, controle da ação policial e enfrentamento ao racismo, coordenado pela professora Jaqueline Muniz. No episódio de hoje, temos o prazer de receber como especialista a professora Camila Dias, doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo, é professora adjunta da Universidade Federal do ABC, atuando no bacharelado em Ciências e Humanidades e também no bacharelado em Políticas Públicas. É também professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais da mesma universidade. Professora, seja muito bem-vinda. Para começarmos, considerando sua trajetória acadêmica e profissional, conta para a gente um pouquinho, professora, como se dá a relação entre as políticas de segurança e penitenciária e a consolidação dos grupos criminais, como o PCC e o Comando Vermelho, dentro dos sistemas carcerários. Como a gente consegue entender as conexões entre a gestão pública e a gestão criminal dentro e fora das cadeias? Quando eu comecei a estudar as prisões, né, há mais de 20 anos atrás, havia um descolamento total entre política de segurança e política prisional. Né? Eu coloco entre aspas porque eu não acho que há uma política pública prisional. Acho que isso não existe. Né? O que existe é uma atuação estatal para encarceramento massivo, mas isso não se reverte em qualquer política pública para dentro dos presídios. Né? A gente tem, no máximo, algumas experiências pontuais. Enfim, com isso, né, com o tempo e a emergência de grupos organizados de presos, o Comando Vermelho, primeiro, depois o PCC, aos poucos, esses grupos eles se organizaram dentro dos presídios e transbordaram para as ruas, também participando ativamente da organização de várias atividades criminais, né? O tráfico de drogas e outras, né? Atualmente. Enfim, então, com esse transbordamento dos grupos de dentro dos presídios, é que os estados, né, perceberam a necessidade de atrelar, né, de alguma maneira colocar em conexão as políticas de segurança e a política prisional, no sentido que a prisão já não poderia mais ser pensada como era antes, meio como um depósito, né? Então, assim, colocou lá, acabou o nosso problema. Até hoje, no fundo, existe ainda essa concepção, né? Mas não do ponto de vista de não precisar fazer mais nada em termos de monitoramento, de acompanhamento, etc. Porque ao longo dessas 2 últimas décadas, em muitos momentos ocorreram, né? Crises, né, de segurança em vários estados brasileiros que tiveram como origem grupos e demandas, ordens que vieram de dentro do sistema prisional. Né? Então, esses grupos que articularam essas 2 esferas, né? Das políticas e da atuação estatal, de maneira que hoje, atualmente, né? Então, nos últimos 10 anos, é que se tem, né, um acompanhamento, digamos, uma preocupação do Estado em acompanhar o que ocorre dentro das prisões, não no sentido de exercer, de elaborar quaisquer políticas prisionais, mas no sentido de controle, segurança e tentativa de prevenir ou de antecipar eventuais ataques criminais, né? Então, o que aconteceu foi que os grupos criminais, né, os grupos de presos que se tornaram organizações criminosas, eles articularam essas 2 esferas e o Estado correu atrás, o Estado foi atrás, né? Então, por exemplo, falar em inteligência penitenciária, como hoje todos os estados praticamente têm,
a Senapen, a questão da inteligência era algo muito mais voltado às atividades das polícias, né, a órgãos específicos, mas não o sistema prisional. E hoje é uma área considerada estratégica, né, do ponto de vista do Estado, visto que as prisões se constituíram e se consolidaram como locus a partir de onde esses grupos continuam se organizando e continuam se expandindo. Professora, como que se dá, a partir desse contexto que você nos inicia, como que a gente pode compreender o funcionamento desses governos criminais, principalmente suas formas de regulação dos mercados ilícitos, dentro do Brasil, em contraste com a América Latina? Os diversos grupos existentes no Brasil, eles têm bastante, acho que eles têm diferenças significativas entre eles, né? Mesmo se a gente considerar os dois principais, né? Por exemplo, então, Comando Vermelho e PCC, eu entendo que eles têm diferenças bastante relevantes, mas enfim, acho que não é o caso de entrar aqui em detalhes, então eu vou demorar meia hora nessa resposta. Se a gente observar, então, de maneira mais genérica, a atuação desses grupos nacionais, comparando com outros grupos da América Latina, acho que justamente a centralidade da prisão é algo que chama atenção, que eu acho que é o que mais específico, é o de mais particular que caracteriza aqui a atuação dos grupos criminais no Brasil. Né? Nos outros países da América Latina, há diversos grupos, diversos atores, mas com origens diversas, né? Então, seja na Colômbia, os grupos que derivaram dos cartéis, né, dos anos 90, no Paraguai atuam muitos grupos de natureza, ainda de natureza de laços familiares, como clãs, mas os grupos brasileiros hoje estão muito fortes no Paraguai, tensionando essa organização criminal mais tradicional. Na Bolívia também, né? Você tem uma organização criminal muito centrada em clãs, em vínculos de natureza familiar. Enfim, então, o que distingue, né, o cenário nacional e que tem esses grupos brasileiros têm se expandido, né, para os países da América do Sul de maneira bastante consistente, é justamente que o vínculo entre eles, ele é um vínculo que ele está diretamente relacionado às prisões. É claro que ao longo desses 30 anos, enfim, esses grupos não são mais um grupo que se limita às suas demandas, à sua forma de atuação ao sistema prisional, mas eu entendo que mesmo quando eles se expandem, a forma pela qual o vínculo se efetiva entre os seus integrantes, ela ainda tem uma centralidade muito grande da prisão, como um locus onde se constitui a experiência de sofrimento, de contato com o Estado, e que vai fazer com que esses indivíduos tenham isso em comum entre eles, né? Fazerem parte daquilo que eles chamam de mundo do crime ou do crime, né? Eles fazem parte do crime, e aí se produziu ao longo dessas últimas décadas toda uma dimensão cultural que está vinculada a esse universo do crime, que inclui símbolos, formas de se comportar, uma ética criminal que esses grupos acionam também para afirmarem, né, ou reprovarem comportamentos. Enfim, então se criou um universo, né, um universo social com elementos econômicos, da economia ilícita, com elementos simbólicos de uma determinada cultura criminal, e também com uma determinada ética, que é uma ética criminal, né? Uma forma de se conduzir considerada certa por esses grupos. Enfim, então, isso tudo, embora as atividades econômicas, obviamente, estejam pautadas, né, na busca do lucro, como qualquer outra atividade econômica, lícita ou ilícita, mas essa racionalidade, essa lógica econômica, ela convive nesses grupos com uma lógica de uma relação de confiança entre esses indivíduos,
na ideia, né, na narrativa ideológica que eles fazem, eles são todos parte desse universo, é o crime, né? E que tem na prisão um locus por excelência de, digamos assim, de socialização nessa cultura, mas também os bairros periféricos e as favelas das cidades do Brasil. Eu vejo que o PCC ele tem, a gente consegue enxergar tudo isso que eu falei de maneira mais evidente, ele evidencia mais tudo isso, essa natureza econômica e ideológica. Os outros grupos, né, mesmo o Comando Vermelho, os grupos menores, eles têm menos solidez ideológica, menos solidez nos vínculos, mas, de qualquer forma, essa lógica também está presente em todos eles, em menor ou menor grau. Então, eu acho que isso faz, então, produz uma diferença, né, da atuação desses grupos no Brasil, e isso é uma, digamos assim, é um elemento de força para esses grupos que, de certa forma, permite que eles se expandam para outros países da América do Sul, por exemplo, e que eventuais mortes ou prisões de parte de seus integrantes, elas são repostas, né? Como você tem uma natureza, digamos, institucional de produção desses grupos, a prisão, as periferias, e não apenas laços de natureza pessoal ou familiar. Então, quando algum líder é preso ou é morto, ele é reposto. Eu acho que aí reside um dos elementos que explicam a capacidade de resiliência e de expansão desses grupos, especialmente o PCC, né? Então, eu acho que essa é a diferença mais marcante. Além disso, né, esses grupos eles também têm formas diferentes entre si de controles de território, né? Quase todos eles exercem controles territoriais nos espaços, sobretudo nas cidades onde eles têm raízes mais fortes, raízes comunitárias, e também dentro dos presídios, mas a forma de exercício do controle territorial é diferente entre eles, né? É diferente, por exemplo, entre o PCC e entre o Comando Vermelho, as milícias, né? Assim como é diferente se comparado com outros países da América Latina, como, por exemplo, as maras, né? Que atuam ali na América Central. Então, por exemplo, né, o PCC, embora exista, a gente possa dizer que exerce um controle territorial armado em São Paulo, ele é um controle em que as armas não estão visíveis. Há um conhecimento comunitário socialmente, digamos assim, disseminado da existência e da potencialidade, da possibilidade muito concreta do PCC exercer a violência física, mas, na minha avaliação, isso está tão consolidado que é desnecessário essa demonstração, além do que só tem um grupo, não tem inimigo, não tem competição, ele não é ameaçado por outros grupos. O Rio de Janeiro é uma situação completamente diferente, né? Você tem geograficamente, enfim, um território diferente, e historicamente o Rio de Janeiro se constituiu na sua dinâmica criminal com muitos grupos em competição por territórios. Então, se produziu uma dinâmica territorial em que o controle armado ele precisa ser ostensivo, ser expressivo, né, para que tanto as polícias quanto os outros grupos criminais visualizem esse exercício desse controle armado. Então, é uma situação de muito menos estabilidade comparativamente a São Paulo, né? E aí, Brasil afora, a gente vai ter variâncias nesse cenário, olha para mais próximo ao cenário, digamos, quase como um tipo ideal de São Paulo, ora como um cenário mais tipicamente ideal do Rio de Janeiro. Mas, de qualquer forma, então, no Brasil como um todo, nós temos áreas urbanas especificamente, onde há grupos criminais não estatais, né, que exercem controles armados. Na América Latina também como um todo existe. As formas pelas quais esse controle se dá, assim como a relação que esses grupos criminais estabelecem com a comunidade cujo território eles controlam, também é diferente.
né? Pode ser uma relação com caráter clientelístico e com maior opressão, imposição de terror, de medo, ou menor. Então, pegar o exemplo do México, né? Algumas áreas, sobretudo as áreas controladas pelo cartel Zetas, são de uma violência perversa, né? Que se expressa através, de fato, de cenas de exaltação de uma violência, de uma perversidade. E se a gente pegar o PCC em São Paulo, essa dimensão simbólica, expressiva, não está presente. Mas se a gente pegar, sobretudo em períodos do conflito mais acirrado que ocorreu entre o PCC e o CV, por exemplo, em regiões do centro-oeste do Brasil, na região norte, com a FDN, com a família do Norte na época, no Nordeste, enfim. Aí, então, nós também assistimos, né, em vários momentos no Brasil, essas cenas, né, que buscam, então, expor ou fazer um terrorismo também psicológico, né, através ali da demonstração da capacidade de impor a violência. Então, eu diria que mesmo o PCC, eles também têm essa capacidade, mas aqui a gente, de certa forma, esses grupos, eles acabaram, ao longo, né, de 2016 para cá, em que eles rompem, né, o CV e o PCC, eles acabaram se estabilizando mais ou menos em territórios, de maneira que essas cenas da violência explícita, elas reduziram, não é que acabou. A gente tem conflitos violentíssimos ainda, né, na região norte e nordeste, principalmente, mas elas reduziram comparativamente com 2017, por exemplo. Eu vou fazer uma que eu desvio um pouquinho, mas retomando um pouco o que a gente estava falando no início, Camila, que é uma coisa que eu tenho muita curiosidade para saber, eu acho que você vai me ajudar. A relação de facções criminosas, principalmente com o PCC, com polícia. Eu não estou falando só de corrupção, né? Estou falando mesmo de, como no caso do Rio de Janeiro acontece, né? Os próprios policiais constituírem grupos criminosos, né? Que operam paralelamente à sua função, né? Como servidor público. Mas não só em relação à polícia, né? Esses grupos criminosos, como eles se infiltram também no judiciário, no legislativo, até no executivo, e também, né, nas igrejas, sejam elas, né, de qualquer matriz religiosa, mas especialmente nas neopentecostais, né, que são um fenômeno mais assim, recente. Essas ligações, né, entre religião e crime, religião e política me interessam muito. Até o Bruno Paz Manso, que escreveu um livro com você, publicou um livro recentemente, né, A Fé e o Fuzil, falando muito sobre isso, né, que eu achei muito bom. Uhum. Eu achei muito bom. Essa é uma outra questão, né, que também tomou forma, né, nos últimos anos no Brasil, tomou uma forma mais clara, assim, né? A questão da relação com as polícias, eu acho que, quer dizer, claro que historicamente isso é constitutivo da organização de grupos criminais, né? Porque na medida em que você exerce o controle sobre um território específico, é impossível que os atores estatais, né, que circulam naquele território não tenham qualquer tipo de relação ou conhecimento com esses atores criminais. E nesse ponto também eu acho que tem uma diferença, né, bastante interessante entre São Paulo e Rio de Janeiro. Acho que decorrente até daquelas diferenças, né, que a gente falou antes. Em São Paulo, por exemplo, embora o tráfico no varejo também seja territorializado nas favelas, nos territórios periféricos, a gente não tem aqui em São Paulo uma política de segurança que faz incursões rotineiras sobre esses territórios e a partir daí, então, né, ocorrem confrontos, como é um padrão no Rio de Janeiro, né? Em São Paulo, os confrontos eles estão relacionados muito mais ao roubo, né? Às atividades, ao crime patrimonial, especialmente o roubo, com exceção, né, de alguns períodos da nossa história em que, enfim, que se exacerbou conflitos, né, com a polícia. Então, nós assistimos, aí sim, a incursões policiais que resultaram em números muito elevados de pessoas mortas. Mas a gente pode dizer que foram momentos
de desequilíbrio, né? Então, eu analiso a situação criminal de São Paulo como baseada num equilíbrio precário, e eu falo isso desde a minha tese de doutorado de 2000, que eu defendi em 2011, né? Eu entendo essa situação em São Paulo como um equilíbrio precário entre os atores estatais, as polícias, o PCC, o Estado, o sistema prisional. Então, tudo parece aquele jogo de palitinhos, que você coloca um monte de palito que sustenta as bolinhas, aí você tira um, vai tirando, de repente, blá, desaba, né? Nós já tivemos vários momentos desse que tudo desabou. Um deles foi 2006, outro foi 2012. Desculpa. E recentemente, né, ano passado, me parece que houve um desse desabamento mais parcial, localizado na região da Baixada Santista, né, aqui em São Paulo, no litoral, e que desencadeou, então, a Operação Escudo, extensa ali, que teve um número recorde de mortes, assim, ao longo dos meses em que ela pelos quais ela se estendeu, né? Então, então, tirando, com exceção desses episódios, e especialmente, né, a Operação Escudo, ela teve um número muito grande de mortos, ela se estendeu durante muitos meses, mas ela ainda assim ela se regionalizou, né? Então, ela foi uma operação policial de ocupação, de tortura, de execuções sumárias, conforme, né, muitos e muitos relatos que aparecem, né? Específica na região do litoral sul, né, de São Paulo. Então, com exceção então desses momentos, né, de ruptura desse equilíbrio, então me parece que a relação entre o Estado, né, e o PCC, ela é essa relação de convivência, né, de convivência tensa, uma espécie de uma guerra fria, né? Então, de um convívio ali, de uma guerra fria em termos estruturais, né? Seja nos presídios, seja nas ruas. Só que isso, né, ao longo dos 30 anos de existência do PCC, o PCC cresceu muito, né? E esse crescimento, ele não é apenas um crescimento quantitativo, numérico, ele é um crescimento também que abrange a extrapolação desses atores criminais para outras esferas. Então, ao longo desses últimos 10, 15 anos, o PCC não está mais restrito às áreas periféricas, né? Às prisões, mas eles se expandiram, passaram a estabelecer relações com outros atores econômicos, da economia lícita, e também passaram muitos a residir em outros espaços, aí em bairros de classe média alta, em condomínios fechados. Então, o afluxo, ao meu ver, né, conforme foi ganhando mais dinheiro, acumulando mais dinheiro, se inserindo alguns desses atores criminais em redes econômicas mais lucrativas e algumas até bilionárias, como no caso do tráfico de cocaína para a Europa, por exemplo, esses atores passaram a se situar em outros patamares econômicos e sociais. E essa elevação desses patamares, ao meu ver, favoreceu a intensificação de conexões políticas, né? Ao meu ver, é um processo que está diretamente vinculado um ao outro, né? Em termos de conexões políticas, há muitos anos já se conhece, no caso do PCC, essas conexões mais localizadas dos territórios periféricos, porque os atores eles circulam todos nos mesmos espaços, né? Então, se você tem uma favela, enfim, ou um território periférico, outro qualquer, todo mundo que está ali vai conversar, né? Então, você tem o crime, aí você tem o vereador, o subprefeito, enfim, a pessoa que trabalha ali na subprefeitura, enfim, essas pessoas vão, de alguma maneira, dialogar, né? E isso tudo, então, conforme vai tendo uma ampliação, né, dos recursos econômicos, né, advindos do crime, esses diálogos vão se intensificando e vão subindo os níveis, né, em que eles se dão. De maneira que me parece muito evidente nessas últimas
eleições, agora municipais especialmente, porque isso ainda tem esse caráter localizado muito forte, né? De maneira que isso hoje, nessas últimas eleições, se mostrou, assim, se evidenciou muito mais do que 4 anos atrás. Então, a cada período eleitoral se evidencia como tem ampliado essa presença, né, do crime nessas instâncias políticas. Né? Então, isso é muito, na minha visão, decorre dessa própria expansão comunitária, social, criminal, econômica e política do PCC. E no caso das igrejas, na minha visão, é a mesma lógica. E, sobretudo as igrejas neopentecostais, que se caracterizam por uma descentralização e uma fragmentação. Então, diferentemente de uma igreja católica, em qualquer garagem, numa favela, num bairro periférico, você abre uma igreja pentecostal, né? Qualquer pessoa pode abrir uma igreja e começar a reunir ali pessoas para fazer um culto. Né? Então, ela é muito descentralizada, é muito pulverizada. Né? Você não tem um centralismo hierocrático ali, como existe na Igreja Católica. E na Igreja Católica é impossível, né, ocorrer um processo similar pela própria estrutura institucional. No caso das pentecostais e neopentecostais, elas são totalmente pulverizadas, não precisa de nada, né, para abrir uma igreja e reunir pessoas. Então, a mesma coisa, na medida em que estão nos mesmos territórios, esses atores estão ali o tempo todo em conexão, né? E então me parece que, do ponto de vista do crime, além dessas conexões naturalmente relacionadas a bases comunitárias em que compartilham esses territórios, também é muito, digamos assim, é do interesse também, né, dos grupos criminais ter espaços como igrejas que também, assim como no caso do jogo, não tem controles efetivos sobre os recursos que circulam ali, não tem como controlar. Obviamente, do ponto de vista instrumental, também é muito interessante para os grupos criminais esse contato, presença, enfim, nesses espaços religiosos. É claro que, obviamente, a gente também não pode generalizar, né? E isso eu vejo também como uma fonte de tensionamento, né? Em muitos espaços, em muitos bairros, porque, enfim, na medida em que o crime ele acaba permeando socialmente muitas instâncias, instituições e tal, há também um risco, né, para todas as comunidades, associações, enfim, que estão nesses territórios de uma criminalização. Então, eu vejo que também igrejas e outras associações, muitas delas têm uma preocupação muito grande em manter-se distantes, né, desses atores criminais, conscientemente buscando evitar dar qualquer motivo para serem criminalizados. Então, acho que existe isso, uma busca, né, de muitos desses grupos religiosos e associativos, políticos, inclusive de partidos políticos, de vereadores, etc. Uma busca incessante de tentar se distanciar, né, desses atores criminais que, de fato, né, vão avançando naturalmente para essas outras instâncias, mas é claro que há também permeabilidades, né, muitas. E eu acho que é isso, né? A gente tem um cenário atual muito complexo que às vezes as pessoas, né, perguntam como fazer para reverter tudo isso e tal. Eu acho que não reverte, né, nesse sentido das coisas como elas estão situadas hoje. Né? Não tem nenhuma política pública capaz de fazer uma reversão disso. E nem as políticas que a gente tem vão nesse sentido, elas vão exatamente no sentido oposto, né? Mas, enfim, então, o que eu acho é que há transformações. Se para ficar melhor, para ficar pior, só não sei, né? Mas há transformações, mas capacidade de reversão desse cenário eu não vejo, sinceramente. Professora, para terminarmos, quais dicas você daria para a galera que quer pesquisar sobre mercados ilícitos e redes criminais? O que para você é fundamental e que não pode deixar, assim, que a gente não pode deixar de observar, que não pode faltar?
E eu acho que esse universo, a gente ainda tem, né, núcleo de pesquisa no Brasil inteiro, que produzem muita coisa sobre isso, tem muitas coisas exploradas que já são, né, discutidas, mas eu acho que falta ainda, né, no caso dos estudos nacionais, falta a gente conseguir compilar, né, os muitos estudos de caso, etnografia, estudos qualitativos, estudos específicos sobre uma realidade X, Y, Z, e tentar avançar na construção de marcos teóricos, né, na construção de interpretações teóricas que também coloquem em relevo as similaridades e as diferenças com outros cenários latino-americanos, que são os nossos pares, assim, né? Aqueles que mais próximo, a realidade que mais se aproxima da nossa. Né? Então, a nossa realidade comparativa, digamos assim, não pode ser, sei lá, os Estados Unidos, embora os Estados Unidos também tenham algumas diferenças, algumas semelhanças, né? Mas não pode ser dos Estados Unidos, não pode ser a Suécia, né? Não pode ser a Rússia. Então, eu acho que a gente precisaria avançar, né, em comparações e aproximações com outros países da América Latina, Colômbia, México, América Central, Argentina, Uruguai, Chile, e também acho que avançar em termos teóricos na compreensão mais adequada das diferenças e das relações entre atividades econômicas e governos criminais, né? Até retomando um texto que eu escrevi com a Jaqueline Muniz, né? Acho que avançar nisso, né? Como é que a gente junta e separa ao mesmo tempo esses dois universos sociais, né? Compreender as atividades econômicas ilícitas, mas de alguma maneira compreender os controles territoriais armados e os governos criminais que se efetivam nesses territórios de uma maneira específica em cada um desses dois universos sociais, mas também as suas relações entre si. A gente também avança pouco nisso, né? Porque nem toda atividade, por exemplo, de tráfico de drogas gera violência, né? E nem toda situação. Então, se a gente quer compreender a violência, se a gente quer compreender a ameaça que esses grupos criminais são ou não ao Estado, eu acho que a gente precisa compreender melhor isso, né? E, no limite, pensar, bom, mas o problema fundamental no caso das atividades criminais no Brasil, é o tráfico de drogas? São as drogas? Ou o problema fundamental é o controle armado de territórios? Em que medida essas duas coisas, por exemplo, se ligam uma à outra? Em que medida elas são coisas diferentes que deveriam ser tratadas de maneira autônoma, seja pelos estudos acadêmicos, né? Mas também do ponto de vista das políticas públicas. Então, acho que falta a gente avançar, né? Falta avançar também. Acho que nos estudos acadêmicos a gente já fez isso bastante, já tem uma consolidação nesse sentido, relacionado ao papel da prisão na articulação de todas essas dinâmicas. Agora, falta os estados, né, as políticas públicas acompanharem isso, e a gente talvez também pensar alternativas práticas, concretas, específicas para o problema da violência e do crime no Brasil, que a gente, todos os dias, a gente assiste jornal. Eu estava até agora almoçando, agora há pouco, e eu ouvi na Globo News o tempo todo falando da PEC, e violência, segurança pública e tal. Só que, geralmente, o que se propõe é o mesmo de sempre, né? Eu e Paris, a gente participou dos grupos de transição, a gente participa mesmo dos grupos do campo progressista, supostamente progressista, e a coisa também não sai do lugar. Então, assim, aí fica muito difícil, né? A gente continua falando as mesmas coisas que se falava há 20 anos atrás, e no caso dos grupos criminais organizados, só piora a coisa. E a gente vê televisão, eu estava vendo, o Rio de Janeiro, o governador pediu ajuda ao governo federal por causa do sequestro de ônibus. Então, parece que é um eterno déjà vu, assim. Nossa, já vi esse filme, né? Quantas vezes?
E olha quem está. E a gente continua falando das mesmas coisas, né? Então, é muito difícil. Assim, E olha que eu vim bem depois da Jaqueline Muniz, sabe? Nesse universo aí das políticas públicas. E eu já estou cansada, já estou querendo me aposentar, mas porque a gente fala a mesma coisa. Agora, a história é o Rio de Janeiro, com ônibus sequestrados e o governador querendo, sei lá, cobrando o governo federal. Mas, ao mesmo tempo, também o governo federal propõe lá, né, o Ministério da Justiça, um projeto de uma PEC. Aí os governadores de oposição também não querem, porque, em tese, estaria tirando a autonomia dos estados. Enfim, fica um imbróglio que não vai para lugar nenhum, né? E é isso. Então, eu acho que nos estudos acadêmicos, né, acho que há muitos campos ainda onde lançar luzes, né, e deixar evidenciando algumas dessas dinâmicas, e acho que talvez um dos desafios seja também esse diálogo, né, com o Estado na proposta de políticas públicas, embora seja um eterno desgaste e uma eterna decepção, porque quando a gente... Eu acho que até a gente tem propostas, né, mas o problema é que politicamente nunca se assume o ônus de bancar essas propostas e de pensar numa implementação dessas propostas que saiam do eixo, né? Mais polícia, mais equipamento, carro blindado, integração, articulação, aquele imbróglio, aquela baboseira que, assim, é sempre a mesma coisa, né? E a coisa não anda de jeito nenhum.